Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvana, esse é o canal Sampa City Girl, é o meu segundo vídeo nesse canal sobre sustentabilidade e por que não sobre filmes e livros, tá? Que eu adoro. Bom, pessoal, eu quero começar falando a respeito do desmatamento e as queimadas na Amazônia. É um assunto que está até meio cansativo de tanto que a gente ouviu falar nessas últimas semanas, mas é claro, não poderia deixar passar em branco, né? E eu começo dizendo que, pelo que eu apurei, informei, li bastante, essa é a pior onda de incêndios nos últimos 7 anos. Então, é um número bem considerável de incêndios que tem acontecido nesse período, tem aumentado bastante. Então, já é um pouco assustador a partir daí, tá? Pelo que eu me informei, como eu falei, assisti bastante vídeo. Um em especial foi do Felipe Castanhari, no canal Nostalgia. Eu recomendo muito que vocês assistam, é muito bacana, muito interativo e a gente acrescenta bastante informação. E, inclusive, nesse próprio vídeo, você pode ver que vocês vão ouvir lá que teve um aumento de 278% nesse mês de julho de 2019, se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, 278% é um número considerável também. Então, a gente está vendo que são dados que estão comprovando isso, esse assunto todo. Eu tô com uma colinha aqui para me ajudar, tá? Para eu falar direitinho os pontos que eu quero com vocês. E outra coisa também muito importante de falar, como eu disse, são dados, e esses dados eles não foram obtidos do nada, a gente não pega os dados do nada. Os dados foram obtidos por institutos sérios. Foi muito falado também nesses últimos dias sobre o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto seríssimo no Brasil. E esse instituto, a gente ouviu falar também que teve um vazamento das notícias sobre o desmatamento na Amazônia, sobre as queimadas, e até chegou cogitou-se que seriam ONGs, né? O nosso governo chegou a afirmar isso, que poderia ser uma ação de ONGs, mas não teve nenhum embasamento. E eu deixo claro mais uma vez, tá? Eu não estou aqui fazendo vídeo para criticar governo nenhum. Só estou falando o que foi falado na imprensa, a gente viu bastante, e são fatos, tá? Não tem nada de mentira aí, é o que a gente tem visto, tem ouvido, tem assistido, tá bom? Então, assim, eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto. Esses números são muito assustadores, como eu já falei, tá? E são informações que estão disponíveis para todos. Não foram vazadas, o INPE não deixou vazar nada. Isso já está acontecendo há um tempo, não é de agora, é um problema antigo, mas essas informações não foi o INPE que deixou vazar. A gente viu, inclusive, que o nosso presidente mandou demitir o diretor, que era um homem respeitadíssimo no cargo, agora eu não me lembro o nome, tá? Mas para o pessoal que é da área de ciências, conhece bem ele estava lá desde a década de 70 e acabou que o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, a pedido do presidente, acabou demitindo o diretor do INPE, então também foi um assunto bem falado. Mas acontece que os dados não foram vazados, não deveriam ter sido disponíveis para o público. Não, claro que não. Eles são dados que o INPE sempre disponibilizou, então todo mundo tem acesso. Por quê? Porque a gente tem no Brasil a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei de 2011, é uma lei super saudável. Por quê? Porque governo nenhum pode esconder informação do público, da sociedade, porque senão voltaríamos também a uma ditadura de informação. E, claro, tem que estar aí disponível para a gente. Qualquer uma coisa super saudável deve acontecer, porque é assim que funcionam as democracias, tá? Então, esse assunto chegou para todo mundo ficou sabendo, e aí cada vez mais foi se repercutindo aí na imprensa. Eu acho que é importante falar sobre isso também, e também o que, voltando um pouquinho do canal do Nostalgia, do Felipe, eu achei interessante porque, além dele falar o que está acontecendo, mostrar números, ele também fala como são feitas essas medições de desmatamento, de queimadas, tá? E ele cita, inclusive, 4 tipos de desmatamento, ou melhor, desculpa, ele cita quatro tipos de fiscalização feitas por satélite, tá? Ele fala até do IBAMA, além do INPE também, fala como que esses órgãos, eles fiscalizam a questão das queimadas, desflorestamento, como que elas estão sendo feitas, foram causadas por quem? Foi por ação de madeireiros, pecuária,
enfim, eles fazem um balanço de tudo isso, tá? E no vídeo do Castanhari eles falam como que é feita essa medição. Ele é bem ilustrado, então acho que é muito legal para quem quer saber mais sobre o assunto. Bom, eu acho que também é importante enfatizar que aqui eu acho que a ideia é justamente essa, é compartilhar com vocês que a gente tem que ouvir sempre, no mínimo, os dois lados. Então, eu procurei fazer muito isso, assistir muitos vídeos, pegar muita informação que falasse não só que está acontecendo desmatamento, as queimadas e que elas são verdadeiras, mas eu também quis me informar sobre o que o governo estava dizendo a respeito, inclusive, governo, eu digo, né, o nosso presidente e os ministros também, mais especificamente o ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que está à frente aí dos cuidados da Amazônia. Eu procurei me informar muito sobre isso, tá? E o que eu senti é que eles sabem que as coisas estão acontecendo, mas tem um certo negacionismo. É como se eles tentassem jogar a culpa para governos anteriores. E, gente, eu não estou querendo dizer que não é culpa de governos anteriores, tá? Sim, claro, é um problema antigo, como eu já falei, não é de agora. Então, só que eu acho que também jogar a responsabilidade para os outros não resolve o problema. Então, é aí que eu falo desse negacionismo. Eu acho que faltou um pouco de assertividade do governo nesse quesito, pelos vídeos que eu assisti, pelo que eu me informei. O nosso ministro, ele meio que não está atribuindo a culpa ao nosso país. Então, fica essa questão aí que nega o que está sendo falado, tão divulgado pela imprensa. Bom, além disso, eu vi essa semana uma entrevista do ministro para a Folha de São Paulo, acho que foi antes de ontem, e olha só, para vocês verem que, digamos, paradoxo, né? Embora o ministro tenha dito que tenha tido essa postura mais negativista, e teve aquela discussão, inclusive, eu abro um parênteses para isso, que foi do Fundo Amazônia, que não teve, os outros países ofereceram ajuda, e o nosso ministro disse que aceitaria, mas se não viessem dar pitaco de como utilizar o dinheiro, né? Então, depois de toda essa discussão, agora, nessa entrevista na Folha de São Paulo, o nosso ministro vai para a Europa agora na próxima semana e diz que está disposto a conversar, sim, com a França e com a Alemanha sobre isso. Então, ou seja, eu não sei, eu senti uma certa regredida, um passinho para trás, querendo dizer, sim, nós precisamos da sua ajuda, das ajudas de todos os países aí que se ofereceram ou discutiram a respeito disso, até no G7 e tal, G20, desculpa, gente. Bom, então, assim, ou seja, o negócio... acho que o governo deu uma certa sumida de que precisa dessa ajuda e, pelo que eu percebi, ele vai meio que correr atrás. Então, acho que é importante falar isso também, o que a gente tem de informação para agregar aí com vocês, que é ouvir os dois lados, então entender o que está acontecendo de uma forma geral, sem polarizar, claro, e sempre procurando, sim, balancear. Isso é democracia, tá, gente? É saber dosar as coisas, é saber sempre ouvir mais. Isso é muito importante. Bom, pessoal, além disso, como eu falei, tá, acho que eu já falei bastante até, é um problema antigo, não é de hoje, não aconteceu ontem, não aconteceu faz 2 anos com o governo petista, com Temer, é coisa velha. Então, assim, eu acho que a gente precisa ver essa dificuldade que é realmente lidar com o tema, tá? O assunto é muito sério. A floresta amazônica, ela compreende aí 9 países, não é só a Amazônia como muita gente, não é só o estado do Amazonas como muita gente pensa, né? Ela está presente aí em 9 estados brasileiros. Então, assim, é um problema complexo, tá? Um problema complexo porque a gente está num país também gigante em território, em população, e os problemas, eles complexos, eles exigem tempo,
tá? E aí eu já incluo a minha dica de filme de hoje, que é o filme Donnie Darko. Não tem nada a ver com sustentabilidade, tá? Mais uma questão assim, psique humana, mas o que eu acho muito legal é que no filme o Donnie, ele tá numa cena com a professora dele e ele fala, a professora pede para ele citar um problema, lá que ela dá para ele ler, e nesse problema ele tem que colocar lá um xizinho entre uma linha que é dividida somente entre medo e amor. Ou seja, você tem que colocar o xizinho lá se a solução do problema fica entre o medo e o amor. E o Donnie, ele se recusa a fazer o exercício, por quê? Porque ele fala que não é tão simples assim. Não é a questão humana é muito mais complexa, ela não é dividida entre dois polos apenas e pronto, está tudo resolvido. Tem todo um estudo, todo um histórico, toda uma situação aí que envolve complexidade. Então, no caso, eu faço aí uma ligação, uma analogia entre essa fala do Donnie com a questão do que a gente está vivendo hoje na Amazônia, que é um problema antigo, complexo e não vai resolver de uma hora para outra. Precisa de cuidado, carinho e, claro, muito interesse dos nossos governantes. Bom, pessoal, com isso eu encerro o meu vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito que deixassem comentários favoráveis ou negativos, enfim, com opiniões a respeito e deixa aí um gostei, não gostei também pode deixar, que é isso que é importante, a gente compartilhar informação e saber aceitar críticas também, tá? Que é o que faz a gente ser melhor. Muito obrigado, até a próxima, um beijo, tchau, tchau, a gente se vê.